Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre conflitos pessoais, familiares e institucionais. Os terapeutas, como eu, lidam com conflitos pessoais com grande frequência. A pessoa sofre porque tem lá uns desejos, tem uma repressão e o conflito faz o sofrimento. Os conflitos fazem parte da nossa vida. Todos nós temos coisas que desejamos, que ponderamos e falamos, pô, mas isso não é adequado, isso não vale a pena, não se deve ser, não deve se fazer assim por diante. E o conflito entre o desejo e o famoso id e superego. Né? Esses conflitos são fundamentais, nós precisamos deles para nos desenvolver. O conflito funciona mais ou menos como a resistência do ar para um veículo em movimento. Precisa ter resistência do ar. Se eu não tenho conflito algum, algo está errado, porque os conflitos ajudam a me melhorar. Recentemente vi uma entrevista de um grande tenista, um dos dois, três melhores do mundo, agradecendo ao outro, que também é um dos dois ou três melhores do mundo, por ter sido adversário dele, porque foi a qualidade do seu adversário que fez com que ele se desenvolvesse. Veja que é importante. Ali havia um conflito de interesses, porque ambos queriam ser campeões. Mas tinha ética, tinha valor, tinha grandeza. Isso é muito importante a gente entender, então, que muitas vezes os conflitos podem nos construir. Conflito pais-filhos, conflitos de toda a natureza, desde que as pessoas tenham valores e consigam compreender que comportamento, opinião é diferente de pessoa. Eu posso pensar diferente, ter um conflito de ideias com alguém, mas há um respeito profundo à pessoa. Não se pode confundir a pessoa com as suas ideias, a pessoa com os seus desejos. É preciso trabalhar se debatendo sobre essas questões. Então, o que é a base do conflito? A base dos conflitos são os motivos. Eu tenho os meus motivos para acreditar no que eu acredito. A outra pessoa tem os motivos para acreditar no que ela acredita. Todos têm motivos e os seus motivos são justos, porque cada um tem a sua experiência. O fato de ter motivos faz com que eu ache que eu tenho razão. Os motivos me dão razão. E eu, acreditando que tenho razão, vou argumentar com outro que tenho razão e bons motivos. E o desdobramento disso é que, se eu acredito nos meus motivos apenas, que eu tenho razão, eu me dou direitos. Direitos a cobrar do outro respostas que eu criei na minha cabeça. E o outro a mesma coisa, acredita que ele tem direito de cobrar ou esperar do outro respostas que o outro pôs na sua cabeça. Aqui nós temos a matriz dos conflitos. Os conflitos intrafamiliares e institucionais. Como que a gente resolve isso? O terapeuta tem a prática de lidar com os conflitos do id, com o superego das pessoas. Muitas pessoas se sentem culpadas por coisas que não devem sentir. No entanto, a solução não é tirar o sentimento de culpa. O sentimento de culpa existe para preservar a sociedade, mas a solução é resolver essas questões de culpas, que muitas culpas que as pessoas têm nem são dignas de existirem. Da mesma forma, nas relações conflituosas, por quê? Porque quando uma pessoa se sente culpada, ou ela espera castigo ou perdão, ou ela faz o mais comum, que é deslocar a culpa para o outro. Eu preciso achar um culpado para o meu problema. Então joga a culpa no outro. E então nós temos o que é a manutenção do conflito. Para se resolver isso, é preciso levar as pessoas, primeiro, a olharem para dentro de si e tentar compreender o motivo dos outros. Então, se ambas as posições examinam os motivos do outro,
poderão começar a ter a possibilidade de compreender o outro. E numa evolução adequada de diálogo sobre isso, não é que alguém vai precisar ceder quando se cresce no debate. É possível que se chegue a um acordo sem que ambos tenham cedido, porque muitas vezes no conflito todos têm a mesma intenção, a intenção de resolver um problema, só que vem de forma diferente. Então é possível que se chegue a uma solução até sem que alguém tenha que ceder. É diferente do que nós vemos muitas vezes na justiça do trabalho, por exemplo, que se propõe uma, um acordo em que muitas vezes um lado tem que ceder simplesmente para evitar conflito. Isso é diferente. Zé, então, se esclarece os motivos, se eu passo a admitir a possibilidade de que eu não tenho razão e o outro pode ter ou não ter, isso me tira os direitos de esperar do outro ou cobrar do outro soluções, a gente pode aumentar a possibilidade de resolver conflitos. Perceba, se você vive em conflito, tem um conflito na sua família, pense nessa possibilidade. Compartilhe isso.